Opa! Será que agora pegou? Voltamos. Não sei o que aconteceu, Felipe. Eu fiquei falando lá. Você falou que talvez sua esposa ia chegar, né? Eu falei, vou continuar, né? Sim, Eu sim. fiquei falando lá um tempo, mas não sei o que aconteceu. Mas vamos tocar, né? Vamos continuar. Eu não sei até que parte que foi. Eu deixei, eu tinha dito para o pessoal, eu deixei a parte inicial, né? Pelo menos o trecho até onde você falou, Tá, disponível no feed. Depois eu vou baixar as duas partes e disponibilizar lá no canal tudo junto. tá. Mas estava falando justamente sobre quando o pessoal, né? Tratando os capítulos iniciais de Gênesis como uma alegoria, uma poesia, um Sim, mito, né? sim, tá. Assim como a gente trata o folclore brasileiro do Saci Pererê, Ah, da mula tá. sem Sim. cabeça e por aí É, vai. não, eu lembro até essa parte você concordando comigo. Muito bem, vamos lá então. Então é isso, né? O fato é que a Bíblia, a forma como ela apresenta a narrativa, não deve confundir a gente, embora tentem fazer isso. Dizer, né? Não, tipo, assim como cada povo tem essa mitologia, os hebreus, o povo de Israel, também tem a sua. Mas assim, a forma como é estruturada a narrativa, a lógica que tem por trás da narrativa do povo de Israel, né, contada ali por Moisés em Gênesis, é completamente diferente, né? Você percebe que existe uma coerência interna. Eu nem estou falando aqui de argumentos científicos que a gente pode usar para falar do criacionismo. Eu estou falando aqui que o texto bíblico ele é muito bom, ele é muito bem escrito e ele não foi escrito pensando em contar uma fábula, ele não foi escrito pensando dessa maneira. Ele foi escrito para contar fatos históricos que aconteceram e que por algum motivo, né, a Deus provavelmente revelou para alguém e essa pessoa escreveu. Então aquilo é literal, não é uma poesia de amor dedicada a alguma pessoa. Aquilo não é. Tem algumas situações da Bíblia que usa metáfora, né? Quando vai falar sobre quem Deus é. Então vai dizer que é um trono, tem semelhança de um trono, que ele Sim, sim. resplandece, tem semelhança a um arco-íris, como um metal reluzente. Então tem isso na Bíblia. Mas o fato é que a narrativa de Gênesis está relatando algo que aconteceu. Está relatando fatos, uma sequência encadeada de fatos históricos. Então, basicamente é isso. E aí, tocando no ponto que você já comentou, Felipe, isso é importante, né? Nossa, é importante a gente focar nisso. Vamos brigar por causa disso? Não é a minha intenção brigar. Mas eu acho que é fundamental, principalmente para a fé das pessoas, dos que creem, que esses capítulos sejam estabelecidos como verdadeiros. Porque senão a gente compromete, de fato, muitas coisas importantes da nossa fé. Né? A gente pode falar da Imago Dei, né? A questão do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, a questão da importância da queda, o que foi a queda, as consequências do pecado. E no caso, né, tratando de forma mais específica do dilúvio, que é o nosso tema aqui da live de hoje, o caráter de Deus. É muito importante tratar o dilúvio porque ele é assustador. Você olha e fala, poxa, Deus destruiu os seres humanos, todos, né, com exceção da família de Noé, todos os animais, toda a criação que ele fez, ele destruiu. Então, isso grita algo a respeito do caráter de Deus, né? Ele é um Deus de amor, cheio de amor, de graça, sim, de compaixão, de perdão, tudo isso. Mas ele é um Deus de justiça. E a história do dilúvio, ela tem que ser preservada porque ela mostra muito claro esse aspecto de um Deus que não tolera o pecado, que não permite o pecado continuar para sempre, eternamente. Ele é um Deus que ele estabelece o juízo em um determinado momento, né? Ele é um Deus longânimo, ele demora, mas chega uma hora que acabou, não tem mais por onde, juízo, e aqueles que estão contra ele, contra a vontade dele, o governo dele, são julgados e de forma, né, no caso ali, bastante severa, né? Então, assim, E nesse pode, ponto, Silas, sim,
Nesse ponto é interessante citar um texto bíblico, né, que até antes da live eu estava lendo, Uhum. de Mateus 24. Esse mesmo texto está presente nos outros evangelhos, em que o próprio Senhor Jesus, ou seja, o próprio Deus encarnado, ele diz o seguinte, Mateus 24, versículo 37 em diante: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Sim, Homem. Aí é quando, a partir desse momento, ele relata e faz a comparação, né? sim, Como foi nos dias de Noé, aconteceu assim, assim, isso, assado, exatamente. da mesma forma vai ser na vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo que os dois eventos, um aconteceu no passado e Sim, o outro vai acontecer no futuro. sim, Eventos históricos exato, e exato. reais. Muito bom. Quer dizer, Jesus mesmo não estava tratando esse evento como uma alegoria, uma metáfora. Ele estava tratando isso como um fato, né? Então, se você nega que o dilúvio foi um fato, você vai entrar em conflito direto com as próprias palavras de Jesus também. Bem lembrado, Felipe. Exatamente. Muito bom. Então, me ocorreu aqui, né? Quando a gente fala do dilúvio, principalmente nessa questão, né? Nossa, foi literal, aconteceu mesmo. Surgem várias dúvidas, né, na cabeça das pessoas. Então, né, eu escrevi algumas dessas perguntas aqui para a gente conversar sobre elas e a gente vai trabalhando dessa forma. Então, a primeira dúvida que veio, que né, já me veio quando eu pensava sobre isso, né, poxa, tem as montanhas, né? As montanhas são altas. E a gente conhece, ao mesmo tempo, o nível do mar. Então, a pergunta é, como que a água cobriu, a Bíblia relata até, né, de forma precisa, 7 metros mais do que a mais alta montanha. Então, essa é uma dúvida importante, interessante, né? Como que. Tá tudo bem, eu quero acreditar no dilúvio, mas da onde que surgiu tanta água, né? Essa é a primeira dúvida. Não sei se você quer puxar a conversa aí, ou se eu vou falando, Felipe. A gente vai conversando aí. Pode ser. Com certeza. Realmente, né, surge essas dúvidas, várias dúvidas, até porque eu já disse e sempre digo aqui, pessoal, a Bíblia não é um livro de ciências, ela não vai dar detalhes científicos e explicações científicas para inúmeras questões, apesar de que a gente tem que considerar duas coisas ao ler a Bíblia. Uma delas, muito especial, é que a Bíblia já antevê diversas descobertas e eventos científicos foram descobertos anos depois ou mesmo recentemente. E outra, que a Bíblia dá detalhes do ponto de vista do próprio Deus, como Silas já falou antes. O próprio Deus revelou aos escritores bíblicos, a Noé, a Moisés, dentre outros detalhes que seria impossível de se saber. Por exemplo, lá no livro de Jó é falado que a terra paira sobre o nada. Seria impossível de Jó saber isso. Uhum. Mas ele escreveu Sim, aquilo. Aquilo foi revelado pelo próprio Deus. E dentro dessa questão do relevo terrestre, né, cabe a gente entender também que o dilúvio trouxe mudanças de relevo e sim, também mudanças sim, climáticas. E que a própria Bíblia destaca que antes do dilúvio, o clima terrestre não havia chuva, por exemplo. sim, Não havia chuva. Daí vocês tiram. Se não havia chuva, certos detalhes que a gente vê ocorrendo, por exemplo, um tempo nublado, geada, essa alternância entre frio e calor, não havia, ou se havia, havia num clima mais ameno. Alguns estudiosos, especialmente o pessoal do Respostas em Gênesis, falam de um clima praticamente de. Eu me esqueci aquele ambiente onde a gente bota várias é plantas lá e estufa, elas recebem a luz do sol. De uma estufa, estufa. Ou seja, um clima único no planeta todo. sim. E quando ocorre no relevo terrestre. Ah, deu uma Pode travadinha, agora falar, Silvio. voltou. Vamos lá. Mas então, é isso mesmo. O Felipe bem pontuou aí essa questão de que o relevo terrestre, ele era diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente não tem que imaginar o dilúvio cobrindo o Monte Everest. Por quê? O que o criacionismo afirma é que os continentes de fato eram um só. Então, essa teoria da Pangeia, ela não é de todo errada, não tem que jogar fora.
Na Bíblia fala, se você observar na Semana da Criação, vai falar que Deus separou as águas da parte seca. Tá? Parte seca no singular. Ele cria um continente, um grande continente, que é a terra seca, e lá ele coloca as plantas, os demais vegetais, os animais. Então, essa separação dos continentes ocorreu ou durante o próprio dilúvio, ou numa questão de algumas décadas depois. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Qual que seria a melhor opção? Eu não consegui me definir ainda. Mas o fato é que a formação das montanhas, como a gente tem hoje, ocorreu nesse processo de movimentação desses continentes durante essa fase do dilúvio. Então foi aí que a gente tem a formação das grandes cadeias de montanhas, como os Andes aqui na América do Sul, o Himalaia lá na Ásia. Então, essa questão das montanhas não precisava subir ao nível das montanhas atuais, porque o relevo terrestre era muito mais plano do que o que a gente tem hoje, tá? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que explica a questão da água, são as fontes do abismo, né? Tem muita gente que leu Gênesis e não repara nesse texto, que fala que choveu durante 40 dias, mas fala que romperam-se as fontes do abismo. Então, o que seriam essas fontes do abismo? É muita água subterrânea, que estava ali embaixo e provavelmente não estava no mar ainda, e que na hora que se rompeu essas fontes, elas inundaram a terra. E depois elas foram voltando aos poucos, conforme a terra foi secando. Então, o que os estudos hoje mostram? A gente tem aquíferos enormes no mundo, né? O aquífero Guarani aqui, o Altar do Chão, na região norte, é o maior do mundo, é muito grande. Só que, além dos aquíferos, tem regiões mais profundas da Terra que tem mais água ainda. Então, a questão é, dentro da Terra tem muita água. Então, essa água teria vindo para a superfície e teria cobrido a Terra inteira de fato, porque a Terra ela também não tinha a mesma altitude das montanhas como a gente tem hoje. Tá? Então, são explicações plausíveis e, na verdade, né, até clara cientificamente, né, nos oceanos, a gente tem as chamadas dorsais, as dorsais oceânicas. Então, se você pega um mapa que mostra o relevo marítimo, não só o terrestre, você vai ver onde ficam essas dorsais. Então, bem aqui entre a América do Sul, né, o Brasil, e a África, tem uma dorsal oceânica no meio. Foi ali que rompeu. Então, dá para ver exatamente onde aconteceu essa situação em que houve o rompimento das fontes do abismo e essa água veio para a superfície e aí sim houve o deslize aí dos continentes pela Terra. Isso aí, Sim, só para começar, né? E Pode falar, Felipe. Pois é, e fora que em regiões que não tem os aquíferos, né? Basicamente, pessoal, para entender em termos leigos, esses aquíferos é como se fossem enormes bolsões, enormes áreas subterrâneas que tem muita água. É que nem você pegar um balão, encher de água e botar debaixo de algum lugar. Então, basicamente é isso. Tem também a questão dos lençóis freáticos, né? Em diversas regiões do nosso país, aqui mesmo em Recife, que é uma cidade litorânea, praticamente você cavar 3 metros, salvo terrenos mais elevados, né? Mas em terrenos mais planos, você cavar menos de 3 metros, já tem muita água. Claro que aqui é a cidade que é considerada a Veneza brasileira, né? Mas em diversas partes do nosso país, dependendo da profundidade que a gente cavar, a gente já bate com um lençol freático, já encontra água diretamente do solo, e até mesmo distante de rios e de lagos e do mar. Sim, exatamente. Então, é isso. Tem muita água dentro da Terra que poderia ter vindo para a superfície nessas circunstâncias. E aí tem, né, então o dilúvio vai acontecer, Deus chama Noé. Noé, na época, tinha 500 anos, quando ele recebeu esse chamado de Deus de construir a arca.
ele constrói durante 100 anos, né? Ele, provavelmente com a ajuda dos seus filhos, né? Sem, Cã e Jafé, provavelmente trabalharam, mas assim, realmente é interessante a coerência da Bíblia, porque dadas as proporções de tamanho da arca, para uma pessoa fazer sozinha, ia levar muito tempo. E a Bíblia descreve 100 anos para essa construção, lembrando que no período anterior ao dilúvio, as pessoas viviam 800, 900 anos, ninguém chegou a 1000, mas Matusalém chegou perto, né? Então, Deus dá essa... Deus dá essa ordem e Noé começa ali essa construção. E aí, o que a Bíblia diz? Que os animais vieram, então não tinham os continentes como a gente tem hoje, era tudo junto, era um único continente. Os animais vieram em casais e entraram na arca. E isso é claro, né? Tipo, como que a gente define isso? É Deus, tá? Tem coisas que a gente explica cientificamente, tem coisas que a gente simplesmente fala, Deus mandou os animais para lá e ponto, né? Mas aí outra dúvida que se levanta é como que caberiam, né? Perguntas que são feitas. Como que caberiam todos os animais num barco, né? Seria possível Noé levar todos os animais dentro da arca? Essa é outra dúvida que é levantada. E aí a gente vê que a arca, né? Os estudos que são feitos pelos criacionistas, né? O Felipe citou Ensor em Gênesis, né? Tem o Creation.com, são sites muito bons para referência no assunto. Mas tem, né? Aqui no Brasil não é forte, porque o Brasil, infelizmente, é um país que é tomado totalmente pelo ateísmo, as universidades. A gente não tem universidades cristãs que realmente têm pesquisa séria em criacionismo. Mas tem países, né? Os Estados Unidos, principalmente, que isso existe, né? Tem pessoas que ficam estudando só isso. Cientificamente, o criacionismo. Então, a arca tinha, eu anotei aqui, 125 metros de comprimento, 28 metros de largura e 23 metros de altura, dividido em 3 andares. Então, assim, é enorme, tá? É um barco que era realmente, a proporção dele é enorme. Tem barcos hoje em dia que são feitos maiores do que esse, mas demorou. Não lembro agora ao certo se o Titanic, por exemplo, é maior ou menor. A Arca foi um barco extremamente grande e num formato propício também, né? Ele tinha um formato mais retangular, né? Segundo o que os criacionistas afirmam. E aí, a gente tem outras questões também que ajudam a explicar essa questão de todos os animais ali dentro da arca. Por exemplo, não necessariamente Noé precisava levar todos os animais adultos. Então é possível que foram muitos filhotes para a arca, tá? Então isso ajuda a resolver o problema. Outra questão que é importante é que os criacionistas não negam totalmente a variação genética, tá? Então, o que é chamado de microevolução. Os criacionistas negam a evolução, que seria a transformação de um animal em outro. Tá? Então, você tem um peixe que vira um sapo. Os criacionistas falam, isso é absurdo, não acontece. Tá? Esse tipo de transformação, não. Mas a diferenciação dentro da espécie, ou melhor, até dentro da família, tá? Tem a taxonomia, né? Dentro da família, a diferenciação é plenamente possível e observável. Então, por exemplo, em relação a raças de cachorros, será que Noé levou todas as raças de cachorro para a arca? Não, né? Houve vários tipos de diferenças, só que aí a gente não tem só cachorro, tem várias espécies de lobo. A gente tem as raposas, todas fazem parte da família dos canídeos. Então, a questão é, o criacionismo aceita, sim, diferenciações, por exemplo, na questão do tamanho, cor do pelo, quantidade de pelo e até pequenas mudanças anatômicas podem acontecer também. Então, dentro de uma mesma família, é aceito transformações. Então, se você for pensar bem, a gente tem os felinos, a gente tem os canídeos, né? Os ursos,
Não são tantas famílias de animais assim que existem. O que existem são muitas espécies dentro de cada uma, e as espécies, muito provavelmente, a maior parte delas, se formaram após o dilúvio, essa diferenciação entre as espécies. É difícil saber exatamente o que Noé levou ou não, mas o fato é que não precisava levar todas as espécies de cada animal. Passarinho, por exemplo, levou o casal de alguma espécie de passarinho, e aí houve transformações que deram algumas mudanças, às vezes no bico, um pouquinho na cor da asa. Então, tem transformações que ocorrem nesse sentido. Então, assim, lá nos Estados Unidos fizeram, né? Não sei se você já viu, Felipe, fizeram uma arca, né? Justamente Eu vi. para trabalhar essa questão, para mostrar, para irem visitantes lá. E aí as pessoas podem entrar dentro para mostrar, ó, tá vendo? Tem até dinossauro, nessa que eles fizeram lá, eles colocaram até dinossauro dentro. Para falar, ó, aqui a arca tinha espaço suficiente, tá? Sobrava espaço, tá? Você vê as pessoas ali no lugar que eles fizeram, não é apertado. Tipo, sobrava espaço para ter todos os animais que seriam necessários ali para repovoar a terra após o dilúvio. Sim, sim. Quanto a essa questão essa arca aí é do encontro na arca, ou encontro da arca, inclusive que faz parte do Ministério Respostas em Gênesis. Ah, sim. Quanto a essa questão, Silas, que tu pontuasse aí dos animais dentro da arca, né? É interessante e até foi algo que, se não me engano, eu já comentei nos stories ou comentei com um seguidor sobre esse assunto, que existe dentro do criacionismo a chamada questão dos tipos bases ou dos baramins, da baraminologia, Uhum. que basicamente trata de quê? Dentro do evolucionismo, a gente vê que os seres vivos são classificados tudo numa árvore genealógica em que todos os seres vivos descenderam de um mesmo ancestral. Uhum. Por exemplo, homens e macacos descenderam de um mesmo ancestral. Uhum. Só que a árvore genealógica ou a taxonomia na visão criacionista defende o quê? Que todos os seres vivos de uma determinada espécie descenderam de um tipo base. Uhum. Por exemplo, a gente vê que entre nós mesmos seres humanos existem muitas diferenças absurdas, pessoal. Sim. Existe diferença de altura, de cor de pele, de cabelo, de rosto. Tem gente, Silas, que eu já conheci que tem a cabeça num formato totalmente nada Sim. normal. Que eu fico, meu Deus do céu, isso não é uma aberração, Sim. não é nenhuma mutação Sim. genética. Pode ter sido alguma questão no parto da criança, mas tem pessoas com diferentes aparências e várias outras coisas que por aí vai. Sim. E também, até mesmo no exemplo que tu citasse dos cachorros e dos canídeos, né? A Sim. gente vê que lobo e qualquer tipo de cachorro basicamente é a mesma coisa. Sim. Só muda os hábitos, as pequenas coisinhas. Sim. Então, para pesquisa, pessoal, pesquisem sobre essa questão dos baramins e dos tipos básicos. E Sim. para referência bíblica sobre isso, Gênesis 1, versículo 20 ao 23. Sim. Pode seguir, Silas. Isso aí. Então é isso, né? Coube todo mundo ali dentro da arca, pensando também que não é só os animais, tá? Tinha que ter os alimentos também para um ano inteiro. Eles passaram ali na arca, choveu durante 40 dias, mas novamente, né, a Bíblia é muito precisa, tipo, em falar que não foi só a chuva durante 40 dias. Isso demorou para secar. E se você faz as contas lá dos dias que dizem na narrativa de Gênesis, foi por volta de um ano que eles ficaram ali. Então dá para até imaginar, né, o cheiro que ficou aquele lugar. Tem muitas coisas interessantes, né? Como que eles faziam para jogar fora, né, as necessidades dos animais. A arca tinha na parte superior uma abertura. Deus pensou até nisso, e está registrado esse detalhe em Gênesis, que em cima tinha uma abertura para entrada de luz e ventilação também. Mas não devia ser o lugar mais confortável, né, para você passar um ano. E ainda imagina a quantidade de trabalho que tinha Noé e a sua família ali para cuidar, né, alimentar esses animais. Foram perseverantes ali. Alguém perguntou se não eram 7 pares.
Então, dos animais domésticos, 7 pares, né? Dos selvagens, era apenas um casal mesmo. 7 pares é até algo que ajuda também nessa questão. Na verdade, preserva mais a espécie. Quanto mais você tem, menos você tem, a tendência é mudar mais. E aí, pessoal, a próxima pergunta que eu coloquei aqui, sim, que é a pergunta que você comentou, né, Felipe? Se o dilúvio teria sido só algo local, né, ali naquela região, porque, tipo, é mais fácil de explicar, nossa, a água cobria a terra inteira. Acho que não, acho que foi mais num lugar, né? Ou se teria sido mundial, né? E assim, a Bíblia não dá espaço para crer que foi local. Então a Bíblia é muito clara nesse sentido de que todo ser vivo, tá? Todo ser humano e todos os animais que tinham fôlego de vida morreram, tá? Ela não dá espaço para você dizer que foi só em um lugar. E mesmo as evidências, né? Quais são as evidências do dilúvio? São as rochas sedimentares. Eu vou entrar em outro assunto agora, tá? Então eu vou abrir um parênteses aqui para não ficar confuso. Rochas sedimentares são rochas que se formam a partir de, como se fossem grãos pequenos, né? Pó de terra, submetidos a uma enorme pressão. Então a gente tem as rochas magmáticas, que se formam a partir do resfriamento do magma, e tem as rochas sedimentares, que tem muito na Terra. E elas só se formam quando uma enorme pressão é colocada sobre ela, de tanta pressão que esses grãos eles se juntam na forma de uma nova pedra. Então, no mundo inteiro tem rocha sedimentar. E como que os cientistas evolucionistas explicam as rochas sedimentares que tem, por exemplo, em regiões elevadas? Eles vão dizer, essa região já foi no fundo do mar. Porque a única forma de ter pressão suficiente para formar uma rocha sedimentar é a água do oceano, pressionando aquela região, né? A água é, né, muito densa, muito pesada, então pressionando, vai formando ali uma rocha sedimentar. Então eles explicam dessa forma, essa região já foi no fundo do mar e agora está aqui para cima, que não tem lógica. Essas rochas sedimentares se formaram durante o dilúvio com a pressão que as águas exerceram sobre a Terra. E os próprios fósseis são a principal prova do dilúvio, né? Que os animais morreram. E assim, qual que é a sua experiência de vida? Quando um animal morre, ele se torna um fóssil? O que acontece com o animal quando ele morre, né, Felipe? Ele entra em processo de decomposição, ele apodrece. Né? As bactérias, os fungos fazem seu trabalho de decompor, que é excelente para a natureza. Como que se forma um fóssil, então? Um fóssil só se forma quando uma grande quantidade de lama cai em cima de um animal antes dele começar a se decompor. Então tem que ser uma coisa muito rápida e muito violenta, muito forte. Então, assim, todos os fósseis que existem no mundo vão ser explicados pelos evolucionistas dessa forma. Sei lá, barragem estourou e a lama veio e caiu por cima, porque não tem lógica. Agora, o dilúvio explica perfeitamente a existência dos fósseis espalhados pela Terra inteira como estão. Eles morreram, ficaram soterrados. É lógico que o dilúvio não foi só água. Pensa só, pessoal. É algo violento. As fontes do abismo se rompem. É água demais jorrando para cima. Chuva caindo. A movimentação dessa água gera tsunamis que vão de um lado para o outro. O dilúvio não foi algo calmo. Foi algo extremamente violento, forte, assustador. Então, isso gerou muito... Pode falar, Felipe. Basta a gente ver, pessoal, um evento recente desse ano, o que aconteceu lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na questão das chuvas lá, e até mesmo para quem é daqui de Recife ou já passou aqui em Recife, todo ano, até mesmo esses dias, está chovendo muito aqui, não hoje, né?
mas toda vez que chove, alguma barragem cai, a casa de alguém cai. E em todo lugar onde tem alguma chuva muito torrencial, a gente vê o rastro de destruição. Uhum, Na Bahia, esse ano também teve situações assim, uhum. em Minas Gerais. A gente vê isso acontecendo no nosso próprio país e se Isso. pensa, uma chuvinha bem de levinho, um dia inteiro, 3 dias inteiro, já Uhum. causa tamanha destruição, imagine um dilúvio. Sim, exatamente. Exatamente. Aí entra a diferença, né? Os criacionistas, eles defendem o catastrofismo, que as mudanças na natureza acontecem de forma rápida, violenta, intensa, né? E o dilúvio é um exemplo disso. Os evolucionistas, eles dizem que tudo é muito lento, gradual, o que não faz sentido. Você imagina, por exemplo, a quantidade de lama que seria necessária, né, Felipe? Eu estava pensando sobre isso esses dias, para enterrar um apatossauro. O tamanho do bicho, um apatossauro. Quanta lama é necessária? É só um dilúvio muito grande que poderia explicar esse fenômeno. Não tem outra explicação. Então, de fato, foi isso que aconteceu, né? O dilúvio, é, né? Teve tsunamis recentes na Terra. O Felipe citou situações de chuva, né? Tsunamis são também devastadores, né? Então, a gente vê elementos de catástrofes ainda hoje na Terra. Agora, pensa comigo outra coisa, tá? Não sei quem conhece aí a coluna geológica. A coluna geológica seriam as camadas de rochas sedimentares, tá? Os evolucionistas usam muito, porque os dinossauros, né, ou qualquer outro fóssil, eles só são encontrados dentro de rochas sedimentares. Eles não são encontrados em rochas magmáticas, é só dentro de rochas sedimentares. Então, essa coluna geológica ela tem camadas, diversas camadas. Qual que é a explicação evolucionista? É que essas camadas da coluna geológica foram se formando ao longo de milhões de anos. Então, tem uma camada, ao longo de milhões de anos ela se formou. Aí depois entrou em outra fase, sei lá, Cenozoico. Aí formou outra camada, milhões de anos. Mas você olha, isso para mim é demais. Porque não tem como fundamentar a evolução. Você olha a coluna geológica, que segundo o evolucionismo demorou milhões de anos para formar, e você vê ela tá reta, tá plana. E a pergunta, como que milhões de anos e não teve nada para gerar um relevo aí, para desgastar um pouco dessa terra em um lugar e no outro, e aquilo ficaria todo bagunçado. Como que em milhões de anos aí aquela camada sai assim, ó, retinha? Não tem lógica isso, Felipe. Então, assim, o que formou as camadas sedimentares? Né? Isso não é difícil de explicar. Se você pega um pote com areia, terra e vai jogando bastante água, os sedimentos mais pesados vão se acumulando no fundo e vai formando camadas. Então, os criacionistas já fizeram experimentos dessa forma, mostrando que se você passa água constantemente na terra, ela vai se organizando em camadas. Então, a coluna geológica nada mais é do que isso. São camadas que se formaram à medida que a água do dilúvio foi descendo, escoando de volta para as profundezas da Terra. Então, Exatamente. E, dentro dessa tua explicação, Silas, o Silas está conduzindo a live aí, pessoal. Eu só estou pontuando uma coisa ou outra. Dentro dessa questão da fossilização, pessoal, vocês sempre vão ver nos textos de todo evolucionista a seguinte explicação de como funciona o processo de fossilização. Um mínimo detalhe: rápido soterramento. sim. Rápido soterramento. E em toda descoberta de fóssil, paleontológica, né, que é o termo melhor, vocês vão ver que dinossauros e diversos animais não são encontrados simplesmente deitados e jogados mortos, mas são encontrados quando eles estavam se alimentando, quando eles estavam se reproduzindo, quando eles estavam andando em bando, quando eles estavam isolados. Diversas situações vocês vão encontrar de fósseis
que quando eles foram fossilizados, no exato momento que eles foram fossilizados, eles estavam fazendo diversas coisas. Eles não estavam simplesmente esperando a morte chegar, não estavam num caixão esperando ser soterrado e morrer e ser fossilizado. Uhum. Eles estavam fazendo diversas coisas. Uhum. Então é importante destacar isso, o rápido soterramento, Sim, como o Silas disse, e detalhe, né? No mundo todo. sim, sim, Não é somente em partes do mundo, mas é no mundo todo. sim, sim. Pode prosseguir, Silas. Então, para imaginar essa dimensão, né? Tava, do nada, veio, de fato, provavelmente, além da chuva, né, tsunamis, e foram invadindo. Tanto que você encontra, na verdade, os fósseis, você encontra depósitos, cemitérios de fósseis. Então, regiões onde, né, esses animais foram levados e se acumularam no lugar todos juntos ali, porque essas ondas eram muito fortes e violentas, né? Então, foi esse processo que aconteceu. E aí, eu ia falar mais alguma coisa? Sim, que tem uma pesquisa recente que, assim, os acadêmicos ateístas tentam abafar essas coisas, né? Mas que, tipo, é absurdo na lógica ateísta, né, do evolucionismo, que existem alguns achados de dinossauros recentes que ainda têm o tecido. Então, tem a imagem, eles pegam, esticam, assim, não duro igual é o fóssil que a gente conhece, mas a pele ainda existindo, o tecido ainda existindo. Então, assim, para imaginar isso, né, o dilúvio aconteceu há cerca de 4.300 anos atrás. Para imaginar o tecido existindo ainda nessa data, já é difícil, 4.300 anos. Agora, como que você justifica a existência de tecido ainda? Né, ali dá para ver no microscópio até como a organização das células, como eram ali. E aí, como você explica milhões de anos e esses tecidos ainda existem? Né? Então, isso é abafado, isso é negado, porque, tipo, não tem como você dialogar, né? Tentam ocultar. Eu lembro até que quando eu pesquisei, alguns cientistas negaram, daí foram atrás para dizer que era uma mentira, uma falácia, e viram que não era, né? Mas, enfim, prosseguindo aqui. Então, aconteceu o dilúvio, a arca parou ali nas montanhas do Ararat, né, uma região que fica na Turquia. E a gente tem, nessa região do mundo, existe ali uma formação que, assim, tudo indica é a própria arca. Né? Tem muitas pessoas criacionistas que, né, dizem que não tem como negar que é a arca, que de fato é uma formação em forma de barco, com as medidas muito semelhantes às que tem na Bíblia, na região ali do Ararat. Então, é uma formação rochosa, porque, evidentemente, a madeira ela se fossilizou também nesse processo, e tem exatamente o formato da arca. Eu não tenho a imagem para mostrar aqui, bem que gostaria. Não sei se você tem, Felipe, mas a imagem da arca ali no Ararat, você tem alguma coisa? Não, mas depois eu posso disponibilizar para o pessoal nos Legal, stories e no YouTube. legal. Então, se você jogar no Google, facilmente você vai achar ali a Arca de Noé nas Montanhas do Ararat. E tem algumas dificuldades ali com o governo local na Turquia, não sei o que acontece, que o acesso da região é muito restrito para maiores pesquisas, né? Mas já foram cientistas criacionistas lá e confirmaram essa questão. E aí, outra dúvida que surge, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Quais são as provas que o dilúvio de fato aconteceu? Então, eu já falei sobre os fósseis e sobre as rochas sedimentares. E aí, você quer pontuar outra coisa? Outras provas aí da existência do dilúvio, Felipe? Sim, sim. Sim, sim. Estás conseguindo me ouvir, Silas? Estou sim. Ok. Uma das grandes evidências, pessoal, além dessa questão geológica, paleontológica, dessa questão mais concreta, né, por assim dizer, que a gente pode ir lá e pegar, testar, botar em laboratório e tudo mais. Inclusive, Silas, teve
uma postagem recente que eu tinha visto de vermes que Uhum. foram encontrados. Fora outros materiais orgânicos que ainda estão preservados, que você pensa, 12 milhões de anos? Uhum. Não Sim, tem sim. sentido, né? A gente tem que usar a lógica também para pensar, poxa, 12 milhões de anos não ter sido ainda. Uhum. Dentro dessa questão das evidências, tem também uma questão que é a tua área, né? Que é a questão dos chamados mitos da criação Sim, ou as histórias de cada povo. sim. A gente bem sabe que, biblicamente falando, todos os povos descenderam primeiramente de Adão e de Eva, Uhum. mas segundamente de Noé e dos seus filhos, Uhum. que povoaram aquela região, né, da Mesopotâmia e foram se espalhando por todo o mundo, Sim. junto com esse processo do continente único e se dividindo também, fora Uhum. várias outras questões que a gente poderia pontuar. Uhum. Mas quando a gente analisa o relato bíblico do dilúvio, à luz dos mitos, das histórias de cada um desses povos, Sim, ainda que a gente encontre divergências, a gente vai encontrar diversos pontos que vão fazer isso. sim, Vão sim. se encaixar perfeitamente, pessoal. Isso. E, ou seja, você vai parar e pensar, isso daqui faz total sentido. Muitos vão até mesmo dizer que a Bíblia está imitando algo que os outros povos diziam, mas Uhum. muito pelo contrário. Sim, Esses mitos, essas histórias de diversos povos, e também a gente saber e entender que todos os povos descenderam de um mesmo casal, de uma mesma família, sim, é lógico que esses povos iam variar suas sim, histórias de origem, ia ter diversas variações, sim, mas ia se manter um núcleo em cada um desses mitos, em sim, cada uma dessas histórias, né? sim. Se não me engano, a palavra correta para esse núcleo comum em cada mito desse é mitema, né? Se Uhum. não me engano. Então, a gente pode ver esses mitos nos próprios povos da Mesopotâmia, por exemplo, Sim, a epopeia de Gilgamesh sim, e outros textos também. Nos povos daqui da América do Sul e do Norte, se não me engano, os astecas e outro povo aí que eu me esqueci agora, e alguns povos indígenas, e povos também da região oposta, inclusive os próprios gregos. sim, Então a gente vai encontrar essas sim, evidências históricas e documentais, né, apontando para um dilúvio imenso. sim, sim. É na Terra inteira, né? Você tem narrativas. Se não me engano, uma vez eu pesquisei um pouco sobre isso, são 180. Você tem 180 povos no mundo que tem alguma narrativa, alguma referência a um dilúvio que inundou a Terra inteira. E aí as semelhanças, elas variam, né? Mas muitas falam a respeito de que Deus, né, ou algum Deus que eles criam ali, mandou alguém construir um barco, né? Então, foi salvo por meio desse barco. E aí nos mitos da Suméria, ali a região da Mesopotâmia, as semelhanças são maiores ainda, porque estão mais próximas dos eventos também. Então, você tem, por exemplo, histórias que falam de soltar um corvo, depois soltar um pombo, assim, detalhes que são incríveis, né? Que ou copiou da própria Bíblia, né? Ou, de fato, a origem é comum, né? Então, é, passaram por essa experiência que, sem dúvida, foi extremamente traumática para a humanidade, e esse registro desse fato, desse acontecimento, ficou na memória por gerações na maior parte dos povos do mundo, né? Nas mitologias desses povos. Então, sem dúvida que essa é uma outra grande evidência a respeito do dilúvio, né? A quantidade e a semelhança das narrativas a respeito dele. Isso aí, Felipe. Muito bom. É interessante, você citou Gilgamesh, né? E o Gilgamesh na história, ele encontra com um sobrevivente do dilúvio. E no nome não é Noé, né? Ele dá um outro nome lá, o Upshap, eu não sei falar assim, é um nome esquisito. Mas enfim, se você pega a cronologia bíblica e lembra que Noé, ele viveu há pelo menos 300 anos depois do dilúvio, né? Noé viveu mais de 900 anos. Ele construiu até 600 anos, teve dilúvio. Ele viveu mais 300 anos. Então é perfeitamente possível Gilgamesh,
que é um dos primeiros reis ali da Suméria, ter de fato encontrado com Noé. Então, cronologicamente, é possível quando a gente pega a Bíblia literalmente e fala, não, tipo, se ele viveu 900 anos, como a Bíblia diz, Gilgamesh poderia ter encontrado ele sim. Então, isso não é um mito, isso é um fato, né? Muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu... Pode falar, Felipe, se tiver mais alguma coisa aí. Não é uma questão diretamente ligada, mas acaba sendo diretamente ligada, né? A Sim, questão da origem de todos os povos. A gente vê que na questão da árvore linguística, né, dos idiomas, dos dialetos e por aí vai, a gente, quando estuda linguística, um pouco de linguística, ou vai para um curso de letras, por exemplo, a gente vê que o português tem uma árvore linguística, o inglês, praticamente a gente vê que muitos idiomas têm uma árvore linguística comum e praticamente todos os idiomas têm uma árvore linguística comum. E quanto mais a gente vai escavando, quanto mais a gente vai indo para o passado, vai indo para trás, né, por assim dizer, a gente vai chegando a um ponto comum. E esse ponto comum vai chegando justamente na questão do que Gênesis estabelece. Por isso que foi importante até mesmo pontuar o que tu dissesse lá no início, Silas, sim. que o pessoal, muita gente busca tratar Gênesis como se fosse uma alegoria, como se Uhum. fosse um livro de mitos e de folclore hebraico ou judaico, Sim, mas não é. É sim, literal. sim. Eu, particularmente, creio que Gênesis 1 até Gênesis 50 aconteceu literalmente, e eu Uhum. creio na palavra de Deus. E claro que também tem livros na Bíblia que os autores usaram de poesia, de alegoria, de metáforas e por aí vai. O que não é o caso de Gênesis. O Uhum. máximo que a gente vê, às vezes, de poesia, por exemplo, Adão dizer: Tu és osso do meu osso, Uhum. carne da minha carne. Adão cortejando Eva lá e tudo mais. Mas eu creio literalmente. Sim, Então é importante a gente buscar, estudar Gênesis, estudar a palavra de Deus e também ver as evidências, sejam isso. científicas, sejam evidências arqueológicas, sejam evidências históricas, de documentos históricos, de mitos do folclore, Sim. porque tem uma frase que sempre dizem aqui na minha terra, Silas, que é: toda brincadeira tem um fundo de verdade. Uhum. Sim. E, da mesma forma, eu creio, né, em relação ao estudo de história de qualquer povo da Terra, toda história, todo mito tem um fundo de verdade. Tem Uhum. elementos ali que apontam para uma verdade. Sim. A gente vê até mesmo que os mitos de heróis aí, de deuses, tratam de personagens reais, ou Uhum. enaltecendo os feitos de certos personagens. E Sim. da mesma forma, quando a gente estuda a história dos povos, as diferentes questões, no caso aqui da live que eu estou citando, essa questão da árvore linguística, a gente chega a um ponto e esse ponto aponta para uma origem que está conforme o relato bíblico, né? E consequentemente se relaciona à questão do dilúvio, de justamente uma família ali, Noé e sua esposa e seus filhos e suas esposas, dando origem a todos os povos da terra. E Sim. quanto mais a gente vai puxando para trás, mais a gente vai vendo que a Bíblia está dizendo a verdade. Sim. Sim, tem uma origem. Embora ali na questão das línguas tenha a Torre de Babel, né? Eu creio que, assim, Sim, sim. formou o que eu penso, tá? É um assunto que eu gosto muito de entender ali a questão da Torre de Babel e a dispersão dos povos pela terra, porque é ali que foram formadas as primeiras nações, tá? E eu acredito que as línguas, né, tem os filhos de Sem, Cã e Jafé, né? São os três aí que deram origem. Eu acredito que os filhos de Jafé, cada um deles formou uma nação, né? E cada nação com a sua própria língua já naquela época. Só que as línguas dos, por exemplo, filhos de Noé, elas têm certa, mesmo que distante, têm certa semelhança, tá? Que são as chamadas línguas indo-europeias. A mesma coisa com os filhos de Cã e a mesma coisa com os filhos de Sem. Você vê, por exemplo, a língua dos caldeus tem semelhança com a língua dos assírios. Então, mesmo sendo povos, nações diferentes, mas tem semelhanças, porque eu acredito, né, e já é um pouco mais dos meus estudos, né, que mesmo que Deus separou em várias línguas, mas teve núcleos em torno de Sem, Cã
e a fé. Acredito nisso, né? Mas, enfim, Sim, sim. e aí, agora me fugiu o que eu ia falar, outra coisa nessa questão. Bom, acho que depois volta. Um último ponto aqui para a gente finalizar, então, Felipe. Aí, se eu lembrar, eu falo no final. É a questão dos dinossauros, né? Que é um outro ponto aí curioso, interessante, porque né, os criacionistas, pô, se a Terra tem só esse tanto de tempo, então o dinossauro não viveu antes, viveu ali, Deus criou tudo. E aí tem o dilúvio, né? E aí o que aconteceu? Os dinossauros, né? Eles sobreviveram ao dilúvio ou foram todos mortos no dilúvio, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, depois eu falo também. Sim, sim. Tem até um post que eu fiz, né, um tempo atrás, falando sobre essa questão de se os dinossauros tivessem chegado até o período em que a gente está, né? E uma das coisas que eu pontuo nesse post é que a extinção dos dinossauros, ou pelo menos daqueles que representariam um perigo imenso para a humanidade, foi intervenção divina direta, Uhum, ou bastante evidente. uhum, Porque a gente assiste, por exemplo, obras como Jurassic Park, uhum, O Mundo dos... e outras obras, né? Especialmente uma série que é bastante antiga, que é O Mundo Perdido, que é uhum, baseado numa história ou num livro do mesmo autor de Sherlock Holmes, uhum, que a gente vê que os dinossauros seriam um perigo imenso para o desenvolvimento da humanidade e de qualquer povo. uhum. E, Sem dúvida. obviamente, quando a gente pensa no dilúvio, com certeza Deus deu um jeito de se livrar de um monte de dinossauro aí, de varrer o mapa deles assim, porque o pecado Uhum, afetou toda a criação, não somente afetou a nós seres humanos, mas também aos animais. uhum, A gente vê o pecado gerando morte no mundo animal e vegetal também. uhum, E eu acredito que o dilúvio foi um grande instrumento de Deus, intervenção de Deus para realmente varrer do mapa um monte de dinossauro aí. Tanto que uhum. tem os fósseis aí, né, como evidência. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, nessa questão, que quando Deus criou o homem, né, o ser humano não era carnívoro, né? Ele falou que era para se alimentar dos frutos, das árvores, e assim também os animais. Na criação ali no Éden não tinha essa história de um animal comer o outro, né? Isso é uma consequência da queda. Apesar da criação refletir o caráter de Deus, né, quem ele é, mas tem elementos que aconteceram após a queda. E essa questão, por exemplo, de animais carnívoros, elas surgem ali. E você vê até, né, na restauração futura, fala, né, que o leopardo passeia com a corça, né, que vai chegar um momento novamente em que isso vai acontecer. Não vai ter isso de um animal ser predador do outro. Enfim, a queda trouxe consequências, inclusive para os dinossauros, e de fato eles eram terríveis e a vida humana seria muito mais assustadora. Embora as crianças amem os dinossauros, né, querem ver tudo, mas se eles existissem hoje, sem dúvida que a Terra seria um lugar muito mais inóspito, né, muito mais difícil de viver, muito mais assustador. E aí houve o dilúvio, né? Eu vou falar o que eu acredito, né? Na minha opinião, ah, teve casais de dinossauros que entraram na arca também. E por que que eu afirmo isso? Porque existem relatos posteriores ao próprio dilúvio que citam animais muito semelhantes. Então, por exemplo, a Sim, própria história de Gilgamesh, ele luta com um monstro da floresta, do Líbano, né? No livro de Jó, na Bíblia, fala, né, do Behemoth e o Leviatã. Então, o livro de Jó é um livro que aconteceu provavelmente um pouco depois. É difícil definir se aconteceu antes ou depois de sim. Abraão, mas foi ali cerca de uns 300, 400 anos depois do dilúvio. Então, que a Terra. E ele descreve ali, né, Gênesis 40 e 41. A gente está avançando bastante. Eu vou só ler os trechos, Felipe, para vocês perceberem Pode que ler. Jó está falando aqui de um animal que a gente não conhece. Tá? Embora
Algumas pessoas tentem associar com animais conhecidos, mas a descrição completa não cabe. Então, olha só. Do Berremote, eu vou ler primeiro. Gênesis 40, Jó 40. Deus falando, né? Jó 40, 15. Atenta, pois, para o berremote, que eu criei da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como boi. A sua força está nos seus lombos e seu poder nos músculos do ventre. Tá? Que animal que tem o ventre forte, né? Os músculos do ventre fortes assim. Ele enrijece a cauda como cedro. Então, o cedro era uma árvore enorme, que tem ainda, né, lá no Líbano. Então, a cauda dele é como cedro. E algumas pessoas colocam o berremote como sendo o hipopótamo. Só que o animal que tem uma cauda de cedro. O hipopótamo tem uma cauda, não sei se vocês já repararam, né? Mas a cauda do hipopótamo não parece com cedro. Enfim. E agita. Os nervos das suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze. Então, quem já viu um osso de dinossauro, dá para imaginar. E suas pernas como pilares de ferro. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Contudo, seu Criador pode chegar a ele com a sua espada e dominá-la a qualquer momento. E depois no capítulo 41, fala do Leviatã. Quem pode arrancar a sua couraça externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea nas mãos? Quem jamais ousou abrir as portas da sua boca cercada de dentes enormes e terríveis? Seu orgulho são suas costas, ornamentadas com fileiras de grandes escamas, em forma de escudo, firmemente unidas. Cada uma está tão junto à outra que nem o ar passa entre elas. Estão de tal maneira interligadas que é impossível separá-las. Seus espirros chegam a produzir lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Da sua boca saem tochas, saltam dela fagulhas de fogo que estalam. Do seu nariz sai um vapor como uma panela a ferver, ou como juncos que ardem em chamas. Aqui já lembra até um pouco as histórias dos dragões, né? E outra coisa, né? Essas referências a dragões em tantas culturas diferentes. O que é um dragão? É um grande réptil com asas, né? Então, os dinossauros dos fósseis não tinham asas, mas tem também, é possível que esses mitos, né? Ou mitema, como você disse, né, Felipe? Tem origem aqui também. Sem contar, tem imagens em vários locais do mundo, tem figuras, se você olha bem assim, pinturas nas paredes, por exemplo, que você olha e fala, tipo, isso é um dinossauro. Né? Tem, por exemplo, aqui no Brasil, na Serra da Capivara, tem várias pinturas rupestres. E tem uma que tem um grupo de caçadores caçando um animal que ele é bem grande, bem maior, assim, dá umas 4 vezes o tamanho de um homem, ou mais. Eles são muitos em volta tentando caçar, e ele é bem pesado, bem gordo aqui na barriga, e tem um pescoço bem comprido para cima. Então, assim, existem né, imagens, existem descrições desses animais, mesmo após o dilúvio. E é claro, a gente sabe que depois do dilúvio, né, como o Felipe citou no começo, o clima da Terra mudou completamente. A gente teve a Era do Gelo, que é um tema para uma outra live que não dá para falar agora. Mas réptil é um tipo de animal que não sobrevive bem no frio. Então, numa situação de resfriamento cada vez maior da Terra, e inclusive de diminuição do acesso a alimentos, tá? Porque a Era do Gelo produz isso, diminui a temperatura, o alimento fica mais escasso. Imagina para um animal enorme como um dinossauro se alimentar com um alimento escasso. Então é muito provável que as extinções de várias espécies de dinossauro se deram com as mudanças climáticas que aconteceram no período aí de 600, 700 anos depois do dilúvio até. Isso aí. Já falamos bastante coisa, né, ô Felipe? Sim, sim. E aí, pode falar, não sei se
Se você tiver alguma coisa, fala, senão eu continuo aqui. Beleza. Não sei se o Instagram vai derrubar, né, a live, Ah, sim, porque de vez em quando eles relativizam o tempo, né? Às vezes dá uma hora, mais de uma hora, mas daqui a pouco eu acho que talvez eles comecem a botar o aviso aqui ou de repente derrube. pode ser, pode Mas ser. essa live vai ficar disponível, pessoal, e vai ser disponibilizado especialmente lá no nosso canal no YouTube. Uhum. No caso, no meu canal no YouTube, né? O canal Sapiência. Sim, sim. E teve algumas perguntas que o pessoal fez, Silas. Teve uma que mandaram aí na caixinha e teve outra que mandaram no feed, eu anotei. Tá. Uma pergunta foi: se fosse um meteoro, como os cientistas dizem, não aconteceria o mesmo? Não, porque o meteoro seria só o pó da Terra, né? E não tem a pressão necessária para a fossilização, que é a água que faz. Então, o meteoro poderia até explicar uma poeira enorme levantando, tá? Agora, essa poeira ia cair em cima dos animais, eles podiam morrer, sim, né? A poeira ia cair em cima, mas não ia fossilizar. Para fossilizar tem que ter lama, né? Tem que ter água ali junto para isolar e pressão, né? Para formar a rocha sedimentar ali em torno do dinossauro. Sim, sim. A Valente mandou outra pergunta também. Silas, existem relatos de grandes animais no Congo mesmo? Eu Então, não sei de que relato ela está falando. eu já ouvi Pode falar, o filho. Adalto Lourenço comentando alguma coisa. Agora, do que eu lembro que eu pesquisei, eu não achei muita coisa a respeito. Pode ser, né, que exista, sim, mas está muito camuflado, né? De fato, no Congo tem uma floresta que é bem fechada, igual a floresta amazônica, e é um local que é de difícil acesso, né? Muitos locais ali é de difícil acesso. Então, pode ser que exista algum grande animal ali, não é impossível. Ah, agora, me faltam dados para dizer existe, né? Pode ser. Sim, sim. E fora que é importante lembrar, né, dentro dessa questão de animais, que também rende outra live, algumas postagens e alguns vídeos para explicar muitas questões, mas o dilúvio, pessoal, para vocês terem ideia, ele mudou o clima, mudou a geografia e também mudou a biologia de todo ser vivo. Antes, a gente vê diversos fósseis de animais que, quando a gente olha hoje em dia, eles são pequenos. Por exemplo, um bicho preguiça. Se encontra fósseis de um bicho preguiça enorme, maior do que nós seres humanos, enquanto que hoje em dia a gente anda aí por certas rodovias do país e encontra um bicho preguiça menor do que o meu filho, menor do que o teu filho, Silas. Sim, Aí fica a questão, por que essa diferença? Uma grande explicação dessa diferença entre o tamanho dos seres vivos, sejam de animais, sejam de insetos e outros seres vivos, é a questão da abundância que havia de oxigênio no planeta antes do dilúvio. sim, Os evolucionistas vão dar outras explicações para essa abundância de oxigênio que havia e de repente deixou de haver, sim, mas ela era um dos grandes motivos pelos quais esses seres eram tão grandes. sim. E havia a chamada megafauna e a megaflora, né, de animais e plantas enormes, e hoje em dia a gente vê que os animais e as plantas são bem pequenos, Sim, salvo algumas pequenas exceções. sim, sim, é isso mesmo. Né? Você vê ali os animais que existiram durante a Era do Gelo, eles não são tão diferentes dos animais atuais, né? São só muito maiores. É o caso do mamute, por exemplo, né? Então, houve esses animais, né? Só que eles diminuíram de tamanho. O que não faz sentido nenhum na lógica evolucionista, né? Tipo, que evolução que teve entre um mamute e um elefante hoje, na verdade, né? Diminuiu de tamanho. Então, de fato, a gente consegue explicar essas questões pela questão, a gente não sabe. Né? A quantidade de oxigênio que a gente tem hoje na Terra não é igual ao que teve. Principalmente, né, com a quantidade de gás carbônico que foi liberado na atmosfera, por ocasião mesmo da separação dos continentes. E então, a situação do ar no planeta e até mesmo, né, a questão
aí do Sol mudou muito de lá para cá. Né? Então, o período antes do dilúvio, por exemplo, você não tinha acesso direto do Sol pegando na gente, que tinha uma camada grossa de nuvens. Enfim, tem muitas coisas interessantes, pessoal. E aí eu lembrei o que eu ia falar aquela hora, que é essa questão. Uma vez um amigo meu, que tipo, conhece bastante até de Bíblia, ele veio falando com essas ideias assim, sabe? Poxa, mas, né, tem que ser igual tá ali mesmo, porque as pessoas dão muita credibilidade para a ciência, né? Então, vê a evolução e fala, nossa, não é possível, porque eles estão pesquisando, estudando, estão provando que é aquilo, e a Bíblia está diferente, e aí, até tipo assim, eu acho que dá para conciliar, né? Deus criou, mas foi criando ao longo do tempo. Vamos tentar misturar as coisas aí e ver se dá certo. E a resposta que eu falei para ele foi: isso não é necessário. Se a gente chegasse num ponto em que a gente não tem argumento, que a gente não consegue debater, porque, né, tipo, né, a gente tem que de fato abandonar a literalidade das escrituras, né? Se tivesse chegado nesse ponto, vamos conversar. Mas não, é justamente ao contrário. Quando a gente começa a estudar, você vê, o evolucionismo é totalmente furado, né? A gente não falou nada sobre isso, mas na parte biológica, na parte de explicar a geologia da Terra, quando você vai estudar as datações, quando você vai mais a fundo, você vê que aquilo não tem um fundamento sólido, né? A parte do DNA, né? Quando você vai mais a fundo para entender como que acontece de fato essa evolução, você não tem um fundamento sólido. E por outro lado, quando você pega a Bíblia, estuda e vai atrás de ver, né, cristãos que já pesquisaram do assunto, você vê, é coerente, isso é racional, isso tem lógica. Poderia muito bem ter acontecido assim. Então a gente tem explicações muito plausíveis para tudo que aconteceu que a Bíblia narra. Não, o que a gente falou aqui, Felipe, é uma coisa assim, nossa, tipo, que viagem que esses dois estão tendo? Não. Se você acompanha o raciocínio, você vê que ele é lógico, faz sentido, dentro da perspectiva de que sim, existe um Deus que é o Criador, e esse Deus ele julgou a Terra com um dilúvio, e existe a possibilidade desse dilúvio ter acontecido. Então, pessoal, o ponto é esse: a gente não precisa recuar nesse ponto. Não precisa de ficar, né, tipo, vamos tentar jogar aqui, ou não, a Bíblia, né, eu vou crer com a fé, mas não faz sentido. Não, tá? Se você estuda, você vê que né, os criacionistas têm uma explicação muito lógica, muito racional para explicar tudo que existe na Terra. Existem desafios? Claro, né? Até porque, né, eu já disse isso outra vez, nós cristãos não temos problema com mistério. A gente tenta estudar, tenta entender, conhecer a Deus, mas não temos problema com mistério. Porque Deus é um Deus que ele revela algumas coisas, outras não, e pronto. Agora, os evolucionistas têm. Eles querem explicar tudo, cada detalhe. E é aí que acabam falando bobeira, né? Na prática é isso. E até mesmo, né, eu estou lendo o livro A Ciência Explica Tudo, do John Lennox, que é um autor cristão, mas também é um estudioso, é matemático, é cientista. Ele coloca a seguinte questão: afirmações científicas não é o mesmo que afirmações de cientistas. Nessa ânsia de usar a ciência para explicar tudo, até mesmo coisas que não tem como a ciência explicar. Por exemplo, Sim. o que havia antes do chamado Big Bang. Não tem como a ciência explicar isso. Tudo que seja dito a respeito disso, tudo que seja dito sobre o que existe além do universo, é só suposições e conjecturas da cabeça dos cientistas, mas eles não têm base para falar sobre isso. Sim. Fora várias outras coisas que a gente vê aí, que é dita por um cientista e é colocada como se fosse a ciência explicando, a ciência dizendo e comprovando determinada coisa, né? Sim. Tem essa questão. E a ciência não explica tudo, pessoal. Tem limites. Sim, sim. Exatamente. Né? E esses limites são Deus que colocou mesmo. Ele não quer que, né, Deus não criou o homem para saber tudo. Quem sabe de tudo é o próprio Deus. E a gente aprende à medida que ele quer revelar. Então,
é isso. Se a sabedoria vem de Deus, né? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então como que um cientista vai chegar na verdade? Como que ele vai falar algo que é sábio, algo que é certo? Não, a Bíblia diz justamente o contrário, que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E é exatamente isso, né? Quando a gente, hoje eu já acho, né? Tem muitas pessoas que acham plausível a evolução, tudo. Mas quando a gente chegar uma sanidade maior para a gente, né? Quando a gente tiver, quanto mais perto de Deus, a gente vê o quanto, na verdade, assim, usando a palavra correta, é bizarro a, a acreditar na evolução, né? É isso, Felipe. Exatamente. Não quis ofender Exatamente. ninguém, desculpa pela palavra, né? Mas de fato eu não vejo lógica, não. Pode falar aí, Felipe. A Valente comentou: vimos também ao longo do tempo o próprio homem ir contra a natureza e as consequências são sempre extinções. Da própria criação, o pecado continua sendo consequência. É interessante esse comentário dela, porque se a gente for pensar, né, em tudo que a gente encontra nos fósseis, a gente encontra uma vastidão enorme de vida. E cada vez mais que vai se aproximando aos nossos dias, a gente vê uma diminuição enorme de vida, seja vida animal ou vida vegetal. E isso é lógico, é uma clara consequência do que Gênesis relata, da queda do homem. Sim. O pecado trouxe consequências graves e sérias. Dentre elas, o próprio dilúvio. A grande razão de Deus ter mandado o dilúvio sobre a face da terra é que os homens haviam se multiplicado e não somente se multiplicado, de se reproduzir, de haver uma grande quantidade de seres humanos, mas eles também se multiplicavam em maldade, em violência, em crime, em pecado. Sim, sim. E isso foi o grande motivo pelo qual Deus disse: vou dar eu me esqueci um nomezinho que a gente usa quando joga videogame. Vou dar um reset Game over? nessa Reset. criação. Vou dar um reset e é game over para essa galera. E quando Deus manda o dilúvio, realmente existem várias mudanças, né? Então a gente vê essa mão providencial de Deus e depois do dilúvio a gente vê as consequências do pecado ainda existindo. Sim. Mas ele diz, lá em Gênesis 8, versículo 22, que ele nunca mais destruiria os seres vivos dessa mesma forma. Ele diz: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E uma grande evidência dessa aliança de Deus com os homens é o arco-íris, que é algo que eu mesmo, quanto mais eu estudo física, eu fico pensando, meu irmão, como é que a galera vê esse arco nos céus e diz que não existe um Deus? Porque é uma forma geométrica ali, é uma forma matemática que está ali. Sim. É um fenômeno da natureza que envolve várias questões assim que se fica, meu Deus do céu, como não acreditar que existe um Deus? Sim. Então, pessoal, o dilúvio teve uma causa, teve um motivo. O dilúvio de fato ocorreu e existem evidências tanto do próprio relato bíblico, que é confiável, a Bíblia é confiável, podemos confiar na palavra de Deus, e também evidências extrabíblicas, que a gente já citou várias aqui na live. Sim. Eu vou estar compartilhando algumas dicas e indicações de conteúdos também, e o próprio Silas também pode indicar de conteúdos para vocês estarem se aprofundando nisso. Desde já eu te agradeço por ter aceitado o convite, Silas, e foi uma verdadeira aula. Tanto que eu vi aí, né, um bocado de gente nos acompanhando desde o início. Sim. Agradeço a cada pessoa aí que está nos acompanhando desde o início. E, enfim, é isso, meu irmão. Deus te abençoe no teu trabalho e futuramente a gente vai vir a realizar lives também. Porque Sim. estudar ciências... Voltou? Voltou. Graças a Deus. Estudar ciências envolve estudar história. Estudar história envolve também estudar ciências, né? Sim. Enfim, é isso. Eu deixo os agradecimentos aqui. Sim, sim. Não, é isso mesmo. Só faltava agora, né, na finalização acabar, né, Felipe? Mas foi muito bom estar contigo, bater um papo aí gostoso sobre o assunto. É um assunto que eu gosto muito, gosto de falar também.
Depois manda para mim o vídeo também, Felipe. Você salvar e manda para mim que eu vou querer. Gostei do nosso bate-papo aí, foi bem gostoso. Obrigado também para todo mundo que participou, esteve aí com a gente. É uma honra sempre tê-los acompanhando e espero que tenha abençoado vocês também. Valeu, Felipe. Amém. Até a próxima, Amém, então. meu irmão. Até a próxima aí. Que Deus abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.